Bem-vindos ao Zygoma Talk. E essa semana nós vamos falar sobre o dia a dia, a rotina do Dr. Berto. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Astrid. Muito bom estar aqui com você novamente. Vamos falar como funciona o seu dia a dia. Então, primeira coisa, né? A gente acorda de manhã, geralmente eu acabo levando as crianças na escola, volto, já vou para a academia e daí já tem uma agenda que é programada, né? Para a parte de atendimentos, cirurgias eletivas em ambulatório, tem os dias específicos para cirurgias hospitalares, tem as semanas, tem a agenda programada para a parte de emergência, traumatologia bucomaxilo, que é a parte hospitalar mesmo, que eu acabo atendendo os casos mais complexos também. E além de tudo isso, ainda tem os cursos que você ministra, né? Ah, sim, eu participo de alguns treinamentos em conjunto com alguns colegas, né? Falando muito sobre implantes zigomáticos, toda a parte de peso, cirurgia e instrumentação para os implantes zigomáticos. Nós vamos ter agora em outubro o 4º Zygoma Prime, é um curso internacional onde vem vários colegas de vários países e também do Brasil, né, para fazer uma capacitação na instrumentação piezo-surgery e no sistema convencional para os implantes zigomáticos. Agora falando um pouco da agenda, né? Como você consegue então conciliar tudo isso dentro da sua agenda? A equipe, né? Eu tenho uma equipe que é muito profissional nesse ponto, onde de fato eu acabo atendendo em várias cidades, Guaratinguetá, Taubaté, São José dos Campos, Pindamonhangaba, Caçapava, São Paulo e agora a gente tem uma filial lá em Campinas. Então, a parte de atendimento e agenda é muito bem organizada para poder, de fato, a gente poder fazer toda essa cobertura, né? Ainda tem os plantões em hospital, tem a parte acadêmica que eu estou sempre... terminei agora o mestrado, a gente vai para o doutorado, então a gente está sempre em constante treinamento. Tem os cursos rápidos, né? Que são novidades, tecnologias que vão aparecendo, que a gente tem que se aprimorar, então está sempre em treinamento, é constante. E você também atende traumas no hospital. Como é esse dia a dia? A parte de traumatologia é muito gratificante, né? Atendemos tanto a parte de convênios médicos particulares e também o Sistema Único de Saúde, que acho que desde a minha formação foi dentro do hospital, foi fazendo esse tipo de atendimento emergencial e então eu não dispenso um espaço próprio para estar sempre em constante ativo nessa área. Porque é completamente diferente daquela rotina de consultório, né? Sim, é muito imprevisível, né? São acidentes automobilísticos, de alta energia, muitas vezes ferimentos por arma de fogo, agressões físicas. Então é sempre um desafio para o cirurgião esses casos. Então é muito importante a sua equipe para poder organizar a sua agenda e você conseguir cumprir tudo isso, né? Não, é fundamental. De fato, hoje em dia tem até software para poder fazer esse controle de agenda. A gente tem esse acesso direto no celular, porque tem a rotina de cirurgia, tem o pós-operatório. O trauma que acontece lá. Tem as emergências, né? Então, tem dias específicos quando eu estou de plantão, eu de fato não tenho atendimento em consultório. Dias que eu estou em consultório eu não vou ter as cirurgias, então é tudo muito bem dividido e organizado. E a gente observa muito aqui com os pacientes que vêm aqui, né? Essa relação de confiança. Como é essa conquista? Na verdade, Astrid, a gente tem que ser o mais transparente possível, né? Porque o pós-operatório, eu vejo alguns colegas, muitas vezes, a gente tenta passar minimizando os detalhes da cirurgia. O paciente, ele tem o problema, então eu vou poder ajudá-lo a enfrentar isso daí. Mas a gente não vai tirar o problema sem ter enfrentamento. Então tem que falar a verdade, o pós-operatório, ser bem transparente nos cuidados, nas restrições, se vai ter dor, se não vai, se ele vai ficar sem poder trabalhar, sem poder fazer exercício físico, quais as possíveis complicações e intercorrências que podem ocorrer do procedimento. Então a gente tem que ser bem transparente para isso. Muitas vezes a cirurgia ortognática, por exemplo, que é uma cirurgia de grande porte, a gente passa que de fato é quase como se fosse um atropelamento pós-operatório. Mesmo tendo bons e rápidos resultados. Você tem um tempo de recuperação que é traumática para o paciente, tem, né? Ele vai ficar com restrição alimentar por um período importante, então a gente tem que ser bem claro, porque daí fica mais fácil. Se a gente tenta camuflar muito, depois fica difícil o paciente compreender. E são muitos os desafios. E qual é o mais desafiador deles?
Eu vejo que o atendimento no SUS, né, o Sistema Único de Saúde, a parte de traumatologia é o que eu acredito que o cirurgião bucomaxila acaba tendo os maiores desafios, tanto pela intensidade e gravidade das ocorrências, mas também pela parte psicológica que o paciente acaba enfrentando. É um paciente que recebe um trauma, além de trauma facial, vem o trauma psicológico junto. Então a gente tem que ter essa empatia junto ao paciente, sabendo que ele pode ser parte da nossa família, para a gente poder ter um atendimento de forma bem humanizado mesmo. E agora nós vamos para um pequeno intervalo comercial e já voltamos com mais Dia a Dia do Dr. Alessandro Berti. Conheça a Ortognática Prime, o seu destino para transformar sorrisos. Somos especializados em cirurgia ortognática, disfunções das articulações, implantes dentários e mais. Nossa equipe experiente está aqui para proporcionar a você melhor qualidade de vida. Venha nos conhecer e descubra o poder de um sorriso saudável e harmonioso. Agende sua consulta hoje mesmo. Ligue 12 97412 2530 ou nos visite em nosso consultório, localizado na Rua Expedicionário José Antônio Moreira, 92, Jardim das Nações, Taubaté. Eu estou aqui na Zygoma Prime e essa semana nós vamos falar sobre implante. Você sabia que pode fazer implante sem enxerto ósseo e ainda em 3 dias? Quem conta pra gente é o Dr. Alessandro Berti. Olá, Astrid, que bom recebê-la novamente aqui com a gente. Eu vou falar sobre a técnica All-on-4. Pessoas que perderam todos os dentes e precisam reabilitar com prótese fixa, colocamos os implantes em até 72 horas. Vou mostrar um exemplo de um paciente aqui para vocês. Astrid, essa paciente nos procurou com uma queixa importante. Ela queria ter os dentes fixos, ela não aguentava mais usar dentadura. A prótese balançava, ela não conseguia se alimentar direito, passava vergonha na hora que ia numa festa, num jantar. Então, o que nós propomos? Após uma avaliação radiográfica e tomográfica, fizemos a técnica All-on-4. Em 3 dias conseguimos reabilitar a parte superior e inferior. Então a gente percebe todo um sorriso da paciente estético. Ela estava muito feliz, até brincou com a gente dando uma língua. E temos o antes e o depois. O depois a gente consegue observar os 4 implantes da técnica All-on-4 para poder fazer a reabilitação rápida em 72 horas. Se você tem uma mastigação inadequada, perda dentária e quer recuperar o seu sorriso, é só marcar uma consulta. Como faz, doutor? Pelo celular 9740 74063 ou através das redes sociais @Zygoma Prime. Zygoma Prime. Conheça a Clínica Zygoma Prime, com unidade em Taubaté e uma novíssima unidade em São José dos Campos. Na Rua Ademar de Barros, a Zygoma Prime é a clínica ideal para implantes, cirurgia ortognática, extração de siso e resolve disfunções na ATM. Aceitamos convênios médicos de várias bandeiras. Agende sua consulta e venha nos conhecer. Fone 12 974030610. Instagram, @ZygomaPrime_clínica. E na semana passada você estava lá na Itália. Foi ministrado um curso lá. Como foi essa experiência? Inclusive a gente também já passou aqui um pouquinho dele, mas nada melhor do que você poder falar pra gente. Foi um curso muito gratificante, né, com professores que se tornaram grandes amigos. Eles vêm para o Brasil passar toda a parte do professor Andréa da piezocirurgia para os implantes zigomáticos e fiquei muito honrado e contente com o convite de estar lá para passar minha rotina dos implantes zigomáticos aqui, como que eu realizo os tratamentos de forma rápida, né? A gente faz a cirurgia em ambiente hospitalar num dia e em até 7 dias, muitas vezes o paciente está pronto com um dos dentes, tudo reabilitado. E isso dá bastante satisfação para a gente. A gente tem uma técnica de alta resolução e assertividade e é muito bacana poder transmitir para colegas de tão longe. E a gente olhando toda a tua carreira, né? Do começo até agora, o quanto a tecnologia veio a te ajudar e te ajuda hoje? Não. No começo a gente tinha uma dificuldade e restrição tanto para documentar os procedimentos como para ter precisão
e entrega de resultado, né? O planejamento virtual para cirurgia ortognática, a piezocirurgia, tanto para cirurgia ortognática quanto para os implantes zigomáticos. Então, a tecnologia vem, de fato, melhorar e trazer resultados e alta performance para os tratamentos. E doutor, já fez o mestrado, agora partindo para o doutorado, e nessa profissão muito importante que a gente esteja em constante aprendizado. E como é essa relação com o seu dia a dia? Ah, sim. O aprendizado eu acho que é constante, porque muitas vezes a gente busca muitos cursos e não coloca em prática. Eu tento fazer isso de forma mais simultânea. Eu aprendo algo que de fato eu vou aplicar. Que daí esse aprendizado fica enraizado, consistente na gente. Então, sempre eu estou acompanhando colegas que eu tenho inspiração, grandes cirurgiões que fazem cirurgia ortognática, cirurgia de implantes zigomáticos, cirurgia de ATM, algumas cirurgias tem colegas que vêm me ajudar, porque a gente tem que ter essa humildade de um aprendizado constante. O que importa, geralmente, é o resultado para o paciente e isso que é o objetivo maior. E esse intercâmbio, né, entre os países, ele é muito importante, porque são culturas diferentes, modos diferentes de se ver, a mesma teoria. Sim, a teoria é a mesma, mas a forma de enxergar é bem diferente, né? Todo país que eu visito, eu fico muito deslumbrado mesmo, acabo valorizando ainda mais o meu país, a minha casa, né? O sol da gente é diferente mesmo. Aqui a gente acaba recebendo uma energia maior, né? Dá para sentir mesmo na pele. O calor humano que o brasileiro tem também, né? É diferente, né? Mas é importante a gente conhecer esse mundo inteiro, que sempre tem dicas que podemos melhorar no nosso dia a dia. Eu consegui observar um pouco disso quando teve o Zigoma Prime, né, o curso do Zigoma Prime no ano passado, e é muito interessante. Ali a gente tinha americano, tinha italiano, você tinha venezuelano, e esse intercâmbio foi muito interessante, eu de fora observando. Sim, é muito legal, porque não é só a parte científica, técnica, né? A parte humana, essa troca de experiências é muito bacana mesmo, porque às vezes um cara que vem lá da Colômbia, ele acaba trazendo um detalhe que pode melhorar muito pra gente. Então, eu acho que o curso, tanto a gente ensina como acaba aprendendo também. E tem novidade para esse ano, né? Que esse intercâmbio, tanto de paciente quanto de alunos, que já acontece hoje no Zigoma Prime, mas com uma intensidade muito maior para 2024. Sim, a gente está com boas parcerias, né? Então vai trazer condições especiais, principalmente para os alunos italianos, para eles estarem vindo no Brasil e operando de fato, né? Eles vão estar junto com a gente, eles entram em campo, têm a oportunidade de operar um paciente, assistir outras 2 cirurgias, ver toda a parte de planejamento virtual, biomodelos, a parte de confecção de próteses. Então, ele acaba tendo uma imersão muito rápida e constante em poucos dias, mas isso acaba trazendo um know-how para ele. Doutor, nós falamos do seu trabalho, desse dia a dia, dessa loucura, mas como você concilia a sua vida pessoal? A vida pessoal, a gente tenta buscar momentos, né, onde viaja toda a família, os finais de semana, tentar junto na hora do almoço. Então a gente está nos pequenos momentos do dia a dia, está o mais próximo possível. Isso já é gratificante demais. Então, muito obrigada, doutor, por você dividir um pouco mais da sua vida aqui, não só comigo, mas com todo mundo que está nos assistindo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, vá lá e se inscreva, @ZigomaTalk, que semana que vem tem mais.